Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5, que o nosso tema é Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Então nós vamos ver o autor aos Hebreus, ele explicando o porquê que Jesus é superior à ordem de Arão e à ordem levítica. E também o comentarista vai relatar também uma boa explicação acerca dessa questão. Então aqui no nosso texto áureo, que está em Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então eles confessavam acerca da sua vida para o sumo sacerdote, para que ele pudesse levar até Deus. Hoje nós confessamos a Jesus a nossa vida, nós temos que dizer o que acontece, mesmo que Jesus conheça, Jesus saiba, nós temos que falar da nossa vida para Jesus. A nossa verdade prática, como Filho de Deus e sumo sacerdote, Jesus intercede eficazmente por sua igreja. Assim como o sumo sacerdote fazia, ele intercedia a Deus pelo povo. E a nossa leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao 16, e capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Eu não vou ler todos os versículos, mas eu queria ler o versículo 16 do capítulo 4. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E o capítulo 5, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, tomando dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados. Então nós vemos aqui que no versículo 16 nós temos que chegar a Deus com confiança, confiando que Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E no capítulo 1 e no versículo 1 do capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomando dentre os homens é constituído, tirado dos homens, é constituído como sumo sacerdote. Jesus, ele não veio para se colocar o seu nome, ele veio para glorificar a Deus como homem, sendo sumo sacerdote escolhido por Deus. O sumo sacerdócio era da tribo de Levi, que foi escolhida por Deus, essa tribo, para que pudesse colocar o sumo sacerdote, o sacerdote, aqueles que fariam todo o trabalho no templo. E também o versículo de número 11, do qual muitos temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vós fizestes negligentes para ouvir. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então, o autor aos Hebreus está dizendo para o povo, olha, vocês precisam de mantimento, vocês precisam de ter um mantimento sólido, porque no versículo 11 parecia que era difícil de interpretação para eles, mas no versículo 12 ele está dizendo o quê? Olha, vocês precisam de mantimento, não de leitinho, não de ficar só nas coisinhas, não, precisa de mantimento sólido, aquilo que edifica a sua vida. Então, meus irmãos, nós precisamos de mantimento sólido da nossa vida. Precisamos saber a quem nós servimos. Precisamos saber quem é Jesus. Muitos hoje ainda não sabem quem é Jesus. Então, aqui nós vemos que o autor aos Hebreus ele está explicando por que Jesus é sumo sacerdote além da ordem levítica. E vamos aqui para a nossa introdução. A doutrina do sacerdócio de Jesus começa a ser exposta a partir do capítulo 4, do versículo 14 ao 16. Nessa sessão, o autor apresenta Jesus como o grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Jesus, portanto, era o sumo sacerdote grandioso, misericordioso e compassivo. E na sessão de Hebreus, capítulo 5, versículo 1 ao 10, o autor sacro apresenta de forma detalhada uma discussão sobre as atribuições e qualificações do sacerdócio. Então nós vemos que Deus ele escolhe a tribo de Levi, e nós vemos também que essa era a doutrina para ser o sumo sacerdócio, e no capítulo 5 nós vamos ver como que é o detalhe, como que deve se apresentar um sumo sacerdote. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, porque vamos dizer assim, o povo se espelhava nele. O povo se espelhava no sumo sacerdote, o povo tinha confiança no sumo sacerdote. Nós temos que ter confiança no Jesus, que é o nosso sumo sacerdote, em Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. Porque aqui,
Todavia, Jesus, como sumo sacerdote, era de uma ordem superior e perfeita, e por conta disso capaz de condoer-se e socorrer o que a ele recorrem. Por fim, o autor finaliza censurando os crentes pela ignorância deles, frente a uma doutrina de tão grande relevância. Ou seja, eles não tinham conhecimento, não tinham noção de quem era verdadeiramente Jesus. Então aqui o autor aos Hebreus ele está explicando, olha, Jesus é o sumo sacerdote, é superior e perfeito. Ele é superior a qualquer outro e perfeito, porque ele que foi aos céus. Né? Aqui nós vemos que a glória de Deus se manifestava na Shekinah dentro do templo ou no tabernáculo, na Shekinah ali, e o homem tinha contato ali, o sumo sacerdote tinha contato com Deus. Agora não. Agora Jesus foi até os céus, foi até Deus. Sendo homem, vindo como sumo sacerdote, ele passou por aqui e foi elevado aos céus. E agora o tópico 1. Um sacerdote superior quanto à qualificação. Por representar melhor os homens diante de Deus, o escritor de Hebreus mostra que o sumo sacerdote do antigo pacto era escolhido dentre os seus pares, ou seja, era na tribo. Com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o ministério da encarnação, quando Deus se humaniza para retratar com os homens. Ou seja, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, veio aqui, se humanizou, se colocou como homem para sentir o que o povo estava sentindo, para passar o que o povo estava passando, tentações, dificuldades, situações. Então ele conhece, ele é o Cordeiro perfeito e ele é o sumo sacerdote. E aqui, com essa exposição, o autor quer chamar a atenção para o ministério da encarnação, quando Deus se humaniza para tratar com os homens. Mesmo porque, como afirma certo teólogo, é necessário que um homem seja escolhido para representar os homens ao tratar dos pecados deles contra Deus. Jesus, nosso sumo sacerdote, é quem nos apresentou diante de Deus. Jesus não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, mas ele foi escolhido para ser sumo sacerdote. Ele é o nosso sumo sacerdote. Nós não vemos essa ordem quando Jesus veio aqui e pregou na terra. Jesus em nenhum momento foi dentro do templo, sacrificou, não. Nós temos isso como uma questão espiritual. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote na questão espiritual, claro, na questão carnal, mas nós não vemos Jesus ele sacrificando dentro do templo. Mas nós sabemos que ele é o cordeiro que morreu sem defeito e também é aquele que leva o pecado do povo a Deus. O 2. Por compreender melhor a condição humana. Para melhor compreender a condição humana, o autor prossegue com a sua exposição da função sacerdotal. O sumo sacerdote era alguém tirado de entre o povo e com a capacidade de compreender a condição humana. Então, a palavra compadecer-se traduz o termo grego matripoteia, que significa escolher um meio termo a fim de se evitar os extremos. Então nós vemos que Jesus, ele foi tirado do meio do povo, Jesus foi experimentado, foi até os 30 anos, foi experimentado na vida, Jesus foi tirado do meio do povo porque Deus assim o quis. Jesus ele veio para esta missão, né, irmãos? É melhor dizer assim, Jesus veio para essa missão, ele tinha que fazer isso, mas ele foi colocado nessa função para nós. O autor aos Hebreus está querendo explicar para os hebreus naquele momento o porquê que Jesus é o sumo sacerdote, por que Jesus é perfeito. Não era qualquer um que alcançava essa condição de sumo sacerdote. Então aqui ele está explicando. E ele diz mais, um sacerdote que trabalhava com as exigências da lei e ao mesmo tempo com as fraquezas humanas. Jesus ele fez isso, porque chegou um momento que o sumo sacerdote ficava só alguns pagavam para ser sacerdotes, estava tão terrível naquele momento essa questão, que alguns até pagavam favores políticos, era isso que acontecia como muitos chegavam. Mas Jesus, ele se manifesta neste momento, nesse cenário. Então nós vemos que Jesus ele sentiu as fraquezas humanas, ele foi experimentado na vida. Então ele tinha todo o direito de alcançar o sumo sacerdote. Mas você vai dizer, mas não era da tribo de Levi. Mas ele se dispôs a entrar no Santo dos Santos, a se entregar
como homem, a se entregar como um cordeiro para que nós pudéssemos alcançar a nossa redenção. Na mente do autor sagrado, somente Jesus, o sumo sacerdote perfeito, pode cumprir esse requisito, né? Requisito do sacrifício, requisito de levar o pecado até Deus. Nós vemos que na época dos Macabeus, eles começaram a colocar sininhos na roupa do sumo sacerdote, para que se ele entrasse lá e fosse fulminado, enquanto o sino estava batendo, eles tinham a esperança que Deus pudesse receber o sacrifício. Isso começou a acontecer na época dos Macabeus. Porque quando parasse o sino da roupa do sumo sacerdote, na verdade, ele ali tinha morrido, fulminado, porque estava em pecado, não estava em condições. E eles tinham que amarrar uma corda na cintura e tinham que puxar. Essa foi a tradição na época dos Macabeus. Porque quando a gente vê na época de Levítico, as roupas do sumo sacerdote não tem nada, não tem ensino nenhum. Mas nós vemos que essa tradição foi na época dos Macabeus. Então Jesus, ele pode entrar, e nós não temos medo de ele entrar. O autor aos Hebreus está colocando como Jesus pode entrar no Santo dos Santos, como assim ele fez, e sempre nós temos a preocupação que ele vai falhar, porque ele não falha. Ele é Deus Todo-Poderoso, ele não falha. Ele não falhou e ele não falha. Então nós vemos que ele teve essa condição, ele entrou no Santo dos Santos, sem pecado, sem defeito, tendo todas as condições de oferecer o sacrifício. O 3, pela posição que exerceu, não era sumo sacerdote quem quisesse ser, mas aquele a quem o Senhor chamasse. Então nós vemos, meus irmãos, que Jesus, que o Senhor chamou a tribo de Levi para exercer essa função. Mas nós vemos aqui que em Hebreus 5:4, o contexto deixa claro que a palavra honra tem um sentido de cargo ou posição. Está relacionado ao ministério sacerdotal ao qual o Senhor delegou a alguém. O Senhor Deus delegou a alguém. E quem ele delegou quando Jesus estava aqui, quando aconteceu tudo isso aqui, o ministério, ele delegou a Jesus. Deus Todo-Poderoso delegou ao seu Filho, para que ele pudesse ser o sumo sacerdote, para que ele pudesse interceder pelo povo, para que ele pudesse levar o pecado do povo até Deus. O tópico 2, um sacerdote superior quanto ao serviço. Parte 1, pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Em sua exposição sobre o sacerdote de Cristo, o autor combina o Salmo 2:7 com o Salmo 110:4. Essas citações servem para o autor sacro argumentar a favor da filiação divina e da realeza do sacerdócio de Jesus. Respeitados especialistas em Antigo Testamento ressaltam que o tipo de Messias que os judeus da época de Jesus esperavam era de natureza política e religiosa. Nós sabemos que eles esperavam alguém para colocar o reino de Davi, para que eles pudessem ser mais uma vez soberanos, independentes. Esperavam um reino político, porque a política romana ali estava imperando naquele momento. Mas essas citações aqui dos Salmos está dizendo de um Jesus espiritual, de um Jesus que estava vindo o quê? Que vai dizer sobre isso? Um Jesus que fosse um Deus aqui na terra, que fizesse algo que pudesse permanecer para sempre, assim como Jesus fez. Mas eles esperavam um Jesus político. De que forma que você espera Jesus? Um Jesus político que pode resolver os seus problemas na terra, ou um Jesus que pode resolver os seus problemas na eternidade? Então eles estavam preocupados com a sua vida aqui na terra, com as coisas, com a política, com problemas com os romanos, com a sua dependência aos romanos. Então eles estavam preocupados com isso. Quando, no entanto, Jesus queria mostrar o reino dos céus para eles. O Messias aclamado por Deus em Salmos 2:7, reconhecido pelo Pai como sumo sacerdote em Salmos 110:4. O Messias que os cristãos reconhecem como Filho de Deus, Rei e sumo sacerdote do novo pacto. Nosso Cristo, mesmo sendo Filho de Deus, não glorificou a si mesmo, nem tampouco buscou honra para si, mas exerceu o sacerdócio por meio da vontade do Pai. Jesus não veio para glorificar a si mesmo, mas Jesus veio para glorificar ao Pai. Pela vida santa que possuía. A primeira parte do versículo 7 do capítulo 5 de Hebreus é usada pelo autor sacro para se referir à vida piedosa de Jesus. Intercessão, compaixão, oração e súplicas são qualidades presentes em um verdadeiro sacerdote. Irmãos, naquele momento não existia nenhuma compaixão do sumo sacerdote com o povo, não existia nenhum desses requisitos, mas eles eram colocados. Mas Jesus
ele tem essa compaixão. O que é compaixão, meus irmãos? É você se colocar no lugar da outra pessoa. Então Jesus ele se colocou no nosso lugar para que viesse a levar os nossos pecados, para que pudesse levar as nossas dificuldades diante do Pai. E o 3, pela submissão que demonstrou. A expressão foi ouvida quanto ao que temia. É traduzido no meio da revista corrigida. Como tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A razão da diferença nas traduções é a palavra eulabeia, usada pelo autor. Essa palavra só aparece 2 vezes no Novo Testamento grego. E as duas ocorrências encontram-se em Hebreus. Uma aqui no capítulo 5 e outra em Hebreus 12, 18. Em Hebreus 12, 28, tendo a arque como a ara, traduzem como reverência. Não há dúvida que esse último sentido deve ser mantido aqui. Eulabeia, portanto, mantém sentido de um temor piedoso e reverente. O viver temente de Jesus o conduziu a suportar o sofrimento em favor da humanidade e dessa forma completar a obra expiatória em favor de todos. Então, a submissão, a reverência que Jesus teve com o Pai, tudo isso, meus irmãos, o levou, ele tinha essa humanidade, ele precisava do Pai. Ele era Deus, mas ele precisava do Pai sendo homem. Então nós vemos o quê? Que ele foi conduzido ao sofrimento, às dificuldades. Por quê? Porque obedeceu ao Pai. E o Pai estava dizendo aquilo que o Filho deveria fazer. Então nós vemos o quê? Que Jesus ele obedece ao Pai, dá toda a reverência ao Pai, tem reverência ao Pai, e ele precisa ser que as coisas aconteçam assim. Para quê? Como homem, sumo sacerdote, deveria ser dessa forma. O 3, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. 1, uma doutrina transcendente. A última parte da seção de Hebreus 5, do 11 ao 14, forma um parêntese feito pelo autor para chamar a atenção da importância teológica que possuía essa doutrina. O sacerdócio de Jesus Cristo, a compreensão dessa doutrina, era de suma importância para o viver cristão, mas a falta de crescimento por parte dos leitores tornava difícil para o autor torná-la compreendida. Era uma doutrina que transcendia em muito aqueles princípios formadores da fé cristã. Requeria maturidade, o que só teria sido possível se eles exercitarem suas mentes na manifestação da palavra. Então, para que eles pudessem entender e compreender aquilo que o autor estava colocando, eles deveriam ter uma mente na palavra, deveriam ligar os fatos, deveriam entender que Jesus não era político, Jesus era Deus, Jesus veio como homem aqui para que nós viemos alcançar o reino dos céus. Então eles deveriam ter uma mentalidade, uma mentalidade que conhecesse a palavra de Deus, que ligasse os fatos, que soubesse aquilo que a palavra de Deus estava querendo dizer, aquilo que eles já tinham como palavra de Deus, que eram os pergaminhos, para que eles pudessem ligar as coisas, saber que Jesus não é assim, que Jesus não veio para resolver o problema político. E hoje nós temos que conhecer a palavra de Deus também, para que nós venhamos saber quem é Jesus. Jesus não veio apenas resolver o problema nosso nessa terra. Jesus ele veio para que nós possamos alcançar o reino dos céus. O 2, uma doutrina essencial. Se por um lado essa doutrina era por natureza transcendente, por outro formava o âmago da fé cristã. A sua compreensão traz substância à nossa fé. Não era de admirar que os hebreus estavam indolentes, desanimados e fracos, não possuíam uma fé substancial. Quando não se tem maturidade suficiente na vida cristã, fica difícil e às vezes impossível de se fazer escolhas acertadas. Então eles estavam desanimados, estavam em dificuldades, esperavam um tipo de Cristo, veio outro, esperavam um tipo de situação, veio outro, então estavam desanimados. Mas quando nós estamos na presença de Deus, nós fazemos escolhas acertadas, como está colocando aqui, e nós temos que ter maturidade suficiente para fazer essas escolhas. Quem é Jesus? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O que você tem? Qual é a visão que você tem do Cristo? O que você acha de Jesus? Será que ele é nosso sumo sacerdote verdadeiramente? Será que nós verdadeiramente queremos um Cristo todo-poderoso que resolva o nosso problema, que nos conduza para o céu? Ou nós queremos um Cristo nessa terra apenas para resolver os nossos problemas? É assim que o autor dos Hebreus estava querendo colocar para aqueles homens, para aqueles judeus naquele momento. E a nossa conclusão. O final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos.
Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito. Jesus, o Filho de Deus, viveu toda a nossa condição humana e como sacerdote perfeito está habilitado para interceder por nós. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem. Conhecer qual foi o propósito de Jesus de vir nessa terra, o que Jesus nos oferece, o que Jesus quer fazer através da nossa vida. Tenha isso em mente, irmão, que você não vai desanimar com Jesus, porque o foco aqui é conduzir o homem ao Senhor, é conduzir o homem a Deus, é levar o homem para viver eternamente com Ele. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Você ainda que não é do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Amém.